Bem, vamos iniciar nosso sexto encontro, hoje falando sobre o espectro político. Começando com aquela coisa de direita e esquerda política. Bem, hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu tive que trazer uma colinha aqui no caderno, porque a gente vai discutir um gráfico e então eu vou precisar disso aqui para eu poder me lembrar dos detalhes, senão eu não vou conseguir lembrar. Bem, para aqueles que eu consegui falar, eu pedi para fazerem o teste político naquele site do Political Compass, Political Compass, e também para responder algumas perguntas que eu fiz. Para a gente só começar a brincar para ter uma ideia do posicionamento político de cada um. Porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa, mas na verdade pode ser outra. Muitas vezes a pessoa acha que é conservadora, mas na verdade é liberal. Às vezes acha que é liberal, mas na verdade é socialista. Muitas vezes é socialista, acha que é socialista, mas na verdade é fascista, e assim vai. Bem, então vamos lá. Vai aparecer aqui na tela agora um gráfico que eu gostaria que vocês olhassem bem. Se puderem parar o vídeo, podem parar, copiem esse gráfico, ou fotografem, alguma coisa assim, para vocês terem ele como parâmetro pelo que a gente vai falar. Bem, espera ele aparecer aí. Pronto. Antes de a gente comentar o gráfico, vamos falar sobre de onde surgiu essa história de esquerda e direita política. Na França, próximo à Revolução Francesa, havia os partidários do rei no parlamento, que se sentavam à direita do rei, e aqueles que eram contra o rei, que se sentavam à esquerda do rei. Esses que eram a favor do rei geralmente eram os aristocratas, que eram os nobres. Já os que sentavam à esquerda do rei eram ou aristocratas menores ou os burgueses. E esse grupo de esquerda era chamado de liberal. Por que chamado de liberal? Porque eles queriam mudar a política do reino francês para que tivessem mais liberdade de ação. Então, se tivesse mais liberdade política, mais liberdade econômica, mais liberdade social. Enquanto que os aristocratas queriam manter os seus privilégios. Isso é bem por alto, tá? Não é exatamente assim, mas isso é para você ter uma ideia rápida. Depois teve a Revolução Francesa, que foi a vitória dos liberais, Eles derrubaram o rei, mataram o rei e tal. E começou a Revolução. Bem, na Inglaterra havia também no parlamento os partidários, não exatamente do rei, mas do status quo, que eram os senhores de terra, que se chamavam Tories, que eles queriam manter também seus privilégios. E do outro lado haviam os conservadores, que eram chamados de Whigs, que eles admitiam mudanças na sociedade, mas mudanças muito paulatinas, bem vagarosas, de modo que a sociedade fosse se adaptando às mudanças. Esses eram os conservadores. Quando ocorreu a Revolução Liberal da França, os conservadores da Inglaterra foram contra a Revolução Liberal na França. Eles não apoiaram, muito pelo contrário. Dali surgiu, inclusive, o início da briga entre conservadores
que é uma coisa de origem britânica, contra os liberais, que é uma coisa de origem francesa. Então, só para vocês terem uma ideia do que é esquerda e direita. Então, na França, os liberais eram esquerda em relação aos aristocratas, e daí, entre aspas, na Europa, ficou uma briga entre conservadores e liberais, sendo os liberais continuando de esquerda e os conservadores de direita. Mais tarde, com Marx, né, lá o inventor do marxismo, né, vamos falar assim, que é uma forma de comunismo, os liberais passaram a ser chamados de direita, porque os comunistas estavam mais à esquerda deles do que eles estavam dos conservadores. Porque havia muita diferença entre o pensamento conservador e liberal do pensamento comunista. Depois, quando for falar de cada um desses sistemas, a gente vai aprofundar e vocês vão entender. Por enquanto, o que eu vou falar vai ser bem por alto. Só para vocês terem uma ideia, o conservador geralmente ele preza por uma sociedade moral, mas com livre comércio e livre política. Enquanto que o liberal geralmente quer uma sociedade com livre política e livre economia, mas também livre de moral, bem por alto. Enquanto que o comunista ele quer o quê? Uma sociedade totalmente interventora, ou um Estado interventor, na política e na economia, e na sociedade. E dependendo porque o que a gente chama de comunismo, ele tem várias vertentes, alguns vão ignorar a parte de controle moral e outros vão ser bem rígidos na parte moral. Então ficou, né, finalzinho de 1700, França, aristocratas direita, liberais esquerda. Depois na Europa, conservadores direita, liberais esquerda. Depois de Marx, mais ou menos 1850, por aí. Mudou o esquema. Conservadores e liberais na direita e os marxistas na esquerda. Só para ter uma primeira ideia. Depois houve mais coisas, mas vamos primeiro manter por aí. Agora, só para a gente entender, né, o que é direita e esquerda, acho que já deu para entender bem.